Estamos num tempo limiar. A revelação do grande rei e a luz do eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Como falamos, gente, falamos acerca da Paraxá, da sétima aliá, falamos da Paraxá de Shabbat Shirah, e agora vamos dar o complemento, que Haftará significa complemento, término. Vamos entrar na Haftará, desta Paraxá que está no livro de Juízes, capítulo 4, até o 5:31. Vamos ver aqui, gente, o que nós temos para aprender com os sábios do povo judeu, com a Hassidut, né, com Rashi, com Malbim, que é comentaristas por excelência, tá, gente? Vamos ver aqui o que diz aqui essa Paraxá. Vamos aprender bastante com o Rebbe de Lubavitch, com o Baal Shem Tov. Olha, gente, só pessoas gigantes. Vamos ver o que tem essa Paraxá, tá, gente? Porque aqui não é só um comentário bíblico não, tá, gente? Aqui é trabalhar para que o ego ele venha a ser transformado num ego bom, para nós cantar para Hashem, tá, gente? Então vamos lá, é o que diz aqui esta Haftará, tá, gente? Vamos entrar aqui no que essa Haftará quer dizer para nós, tá, gente? Abre teu livro de Juízes aí, e vamos ler aqui o livro de Juízes, tá? Só um minutinho, vamos lá. Eu vou abrir aqui a página que está aqui no livro de Juízes, e depois vamos relatar, né, gente? Vamos relatar o que essa Paraxá pode passar para nós, tá? Eu estou aqui com a Torá interpretada, mas vocês que têm a Torá do Rashi, vocês podem achar aí, tá? Vamos lá. Haftará de Bechalá. Aqui vem, gente, vem o cântico de Débora, né? Vem falando de Déborah, tá, gente? E Débora, a profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela ficava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiram a ter com ela o julgamento. Ela mandou chamar a Baraque, bem Avinoam, de Kedesh, Naftali, e disse-lhe: na verdade, o Eterno, o Deus de Israel, ordenou vai e atrai os filhos de Israel para o monte Tabor, e leva contigo 10.000 homens, dos filhos de Naftali, e dos filhos de Zebulun, e atrairei a ti para o ribeiro de Quixão. Sisera, o comandante do exército de Iavim, juntamente com seus carros e a multidão do seu povo, os entregarei nas tuas mãos. E Baraque disse-lhes: se fores comigo, irei; se não fores comigo, não irei. Ela disse: certamente irei contigo, mas não será com a glória na trajetória, e que vais, porque o Eterno entregará Sisera nas mãos de uma mulher. E Débora se levantou e foi com Baraque a Kedesh, e Baraque convocou a tribo de Zebulun, a de Naftali e Kedesh, e subiram 10.000 homens atrás dele, e Débora também subiu com ele, e Heber, o quineu, tinha separado do resto dos filhos de Caim, filho de Rohave, o sogro de Moshe, e tinha armado as suas tendas, até chegar à planície de Saanaim, que está junto a Kedesh. Anunciaram a Sisera que Baraque, bem Avinoam, que subiu ao monte Tabor. Vamos lá, gente. E Sisera juntou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Harosheth a Goim, até o ribeiro de Quixão. E Débora disse a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Eterno tirou Sisera nas tuas mãos. Certamente o anjo do Eterno saiu para que sejas bem-sucedido. Baraque desceu do monte Tabor, com 10.000 homens atrás de si. Eterno desbaratou Sisera,
todos os seus carros, todo o acampamento ao fio da espada, diante de Baraque. Esse já desceu do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros, o acampamento até Haroshete, a Goim. Todo o acampamento de Sisera caiu ao fio da espada, e não sobrou um sequer, mas Sisera fugiu a pé para a tenda de Iael, a mulher de Hever, o queneu, que havia paz entre Iavim, o rei de Haxor, e a casa de Hever, o queneu. E Iael saiu ao encontro de Sisera e disse-lhe: entra, meu senhor, entra na minha tenda. Não temas. Ele entrou na sua tenda e ele a cobriu com uma coberta. Ele lhe disse: dai-me, rogo-te um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu a ele de beber, e tornou a cobri-lo e disse-lhe: ponte a porta da tenda, e se vier alguém te perguntar, disser: não há alguém aqui? Responderás: não. E ela, a mulher de Hever, tomou a estaca da tenda, lançou a mão do martelo e chegou-se a ele mansamente e cravou-lhe a estaca em sua têmpora, de modo que penetrou na terra, pois estava num sono profundo, muito exausto, e assim morreu. Eis que surge Baraque, que perseguia Sisera, e Iael saiu ao seu encontro. Disse-lhe: vem, e te mostrar-te-ei o homem a quem procuras. Buscar-te o homem a quem procuras, e vai-te até ela. E eis que Sisera jazia morto, com a estaca na sua têmpora. Naquele dia, Deus humilhou Iavim, o rei de Canaã, de dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel prevaleceu cada vez mais contra Iavim, rei de Canaã, até que exterminaram Iavim, rei de Canaã. Gente, nós vamos só ler até aqui, tá? Porque aqui é a parte do Askenazim. Nosso rabino, Raviaco, querendo descarregar, ele é Abade, mas é Askenazim. Então vamos ler aqui, até aqui, tá, gente? Mas vamos falar um pouco também do Cântico de Débora, tá, gente? Nós podemos falar um pouquinho, né, do Cântico de Débora. Mas vamos ver aqui a passagem, o que diz aqui esta passagem, como nós lemos. O versículo aqui está falando de Débora, tá, gente? A introdução aqui de Débora é um paralelo espiritual, tá, gente? Do Cântico do Mar. A ficar mostra o padrão espiritual. O povo estava oprimido, surge uma alma pura, a verdade desperta, a redenção acontece. O louvor será a vitória. Devorá é o paralelo espiritual de Moshe. Iael é o paralelo espiritual do Iansuf, né, do Mar de Junco, onde o mal afunda sem deixar vestígios. Gente, na Hassidut, na linguagem da Hassidut, Moshe, mente divina. Débora, coração desperto. Baraque, força da ação. Iael, pureza que destrói o mal sem violência. Tudo isso aponta para o lá final, quando o mal cairá por sua própria falsidade e a verdade permanecerá. Agora, se você confirmar no teu coração, Hashem trabalhará dentro de você, Agilá se manifestará, e nós vamos ver que a violência, ela não destrói o bem, pelo contrário, a própria violência se destruirá por ela mesma. Vamos lá. Então vamos ver aqui, gente, o que diz aqui o versículo. Vamos lá. Aqui está escrito assim: ela mandou chamar Baraque, filho de Avinoã, de Cades, de Naftali, e disse-lhe: porventura, ordenou Hashem, Deus de Israel, vai marcha ao monte Tabor e toma consigo 10.000 homens, com os filhos de Naftali, com os filhos de Zebulun. Nós vemos que Débora, pelo comentário de Rashi, Débora não apresenta a ordem com opinião pessoal, mas com mandamento divino. Porventura, no ordenou Hashem, isso mostra que ela é apenas um canal da vontade divina, tá, gente? Baraque é chamado de longe para indicar a redenção. Começa quando a palavra de Hashem atravessa a distância e desperta a atenção. O versículo, ele está aqui, gente, ele é estruturado em 3 etapas, chamado espiritual de profecia, direção estratégica, que é o Monte Tabor, organização humana, 10.000 homens. Redenção, gente, ela exige união entre o espiritual e o prático. Toda redenção, ela tem que ter essa união.
espiritual, o prático, tá, gente? Olha aqui que tem organização. E o que diz Uramba? O Monte Tabor é local elevado e isolado, simbolizando que a vitória começa na separação do mal e na elevação da consciência. Não se combate Cisra no vale da corrupção, mas no alto da fé. Hassiduk, Débora, é a luz da alma. Barak é a força da ação. Quando a alma desperta, ela chama o corpo e a vontade para agir em alinhamento com a Shem. Sem ação, a fé fica incompleta. O Zohar, que acaba lá, diz: o número 10.000 corresponde à totalidade das sefirot manifestas na ação. 10 vezes 1000, plenitude espiritual do mundo material. Naftali e Zebulun representam a velocidade do sustento, a espiritualidade na prática. O Baal Shem Tov, ele conta, gente, que a fé verdadeira, ela não é passiva, tá, gente? Baal Shem Tov, fundador da Hassidut, tá, gente? Ele diz assim, que a fé verdadeira não é passiva. Quando a gente fala ao coração, a resposta é correta, é mover-se mesmo sem garantias visíveis. Aplicação para nós benignos, segundo Baal Shem Tov, segundo a Hassidut, a alma também chama você. Saia da inércia, saia da paralisia, organize sua vida, corte vínculos com o erro, suba ao Monte Tabor, quer dizer, da consciência. Juízes capítulo 7, que diz aqui, uma chati eleha, el nahar, que shion et sisra, quer dizer, saksivá e avim, verbo, ve'eti mono, unakati, iabedeha, e atnairei aqui ao ribeiro de Kishon Sisra, o comandante do exército de Avim, com seus carros, atnairei aqui ao ribeiro de ao ribeiro de Kishon Sisra, o comandante do exército de Avim, com seus carros, sua multidão, e entregarei as suas mãos. Eu atnarei, mostra, Rashi diz, eu atnarei, mostra que Hashem dirige até mesmo os passos do inimigo. O mal caminha para a sua própria queda. Gente, o mal, ele caminha para a sua própria queda. Por isso que a gente enxerga, muitas vezes nós não enxergamos, porque nossa mente está fechada, falta estudo de Torá, tanta coisa que acontece, muitas vezes não enxergamos, mas o mal, ele caminha para a sua própria queda. Cisra confia nos carros, leva para o local onde os carros serão inúteis. A confiança pode ser no poder material e sua armadilha. Uramba, o Kishon, geralmente pequeno, se tornará instrumento de destruição sobrenatural. A natureza é apenas uma ferramenta nas mãos de Hashem. Hassidut, Cisra interno, é o ego confiante em sua própria força. Todos nós temos o Cisra interno, temos a Débora, temos o Barak, tá? Temos a Débora, a luz da ação, temos o Barak, a força da ação, e você pode ter Cisra também no teu coração. Cisra quer dizer, gente, o ego, né? O ego confiante na sua própria força, né? Então, gente, pare de confiar na tua própria força, pare de confiar na tua própria mão. Eu trabalho, eu tenho inteligência. Gente, nós estamos no mundo moderno, no mundo, gente, em que homem e mulher trabalham. E muitas vezes, gente, falar a verdade, que se dica. Esse dia eu estava lendo, observando a palestra de um rabino, muito sábios, Abi Cohen, falou que Margaret Thatcher, uma grande mulher inglesa, né, sabendo que foi a primeira-ministra, eleita muitas das vezes, mas quando ela terminou todos os seus mandatos, se aposentou, seus filhos não tinham muita ligação com ela, diz o rabino, contando a história, né? E contando que os seus filhos não tinham uma ligação, ela se dedicou tanto à nação, ao seu trabalho, ao povo, né, que era uma mulher conhecida, reconhecida pelo mundo, levantou a Inglaterra, né,
Mas ela tinha isso daí, ela não conseguiu aquela afinidade com os filhos. Gente, nós estamos tão modernos que tem pessoas que ele é reconhecido mundialmente, mas nunca é reconhecido pela sua casa. Por quê, gente? Porque ele não se dedica à mulher, gente. Não se dedica à sua casa, seus filhos, seus netos, seu marido. Então, gente, hoje em dia, mulher, ela tem que se dedicar muito ao marido, à casa, ao filho, se dedica ao trabalho, mas se dedica também, reserva os momentos para o seu filho, reserva os momentos para o seu marido, reserva os momentos para o seu neto, prepare um momento para quem necessita da sua casa, tenha uma unidade com a sua família. É importante que o trabalho, uma vida moderna, tudo bem, o consumismo, tanta coisa, mas reserve os momentos para que sua família seja honrada também. Vemos que Margaret Thatcher, ela teve um reconhecimento mundial, levantou a Inglaterra, mas também teve um momento de dor no final da sua vida, porque ela não conseguiu uma ligação completa com seus filhos. Gente, é muito importante, gente. Uma ligação completa com o pai, com a mãe, com o filho, com o marido, com a esposa, é muito importante. Então, gente, trabalhar, judaísmo é isso aqui, é nós trabalharmos dentro do nosso coração, gente. Achei, atrai, aqui está escrito, o sistema, o ego confia em sua própria força. Achei, atrai para situações onde sua ilusão cai. Caia da ilusão, tá, gente? Sai da ilusão e deixa a gente trabalhar. Císera representa as forças, segundo a Kabbalah, segundo o Zohar, as forças da Clipá, a casca do mal. Quando a luz se fortalece, a própria Clipá corre para sua anulação. Tá, gente? O Baal Shem Tov, às vezes, não remove o inimigo imediatamente. Ele faz vir até você para que a vitória seja completa e consciente. Aplicação, quando as dificuldades aparecem, muitas vezes não são castigo, são inimigo sendo trazido ao local da sua própria derrota. Barak não duvida de Hashem, mas deseja que a profetisa esteja com ele para que a presença divina seja manifesta. Isso revela humildade, reconhece que a força verdadeira não está nele, mas nas palavras divinas. Contudo, aqui há uma pequena falha. A fé verdadeira deve ser direta em Hashem, não condicionada à presença de Devorah. A segunda, Barak representa a alma que precisa sentir a luz para agir. O ideal é agir mesmo quando a luz não é visível. Ele quer unir a força masculina, ação, a força feminina, a presença da Shekhinah. A aplicação para nós Benenoa é para buscar o apoio espiritual, mas ainda maior agir, porque Hashem ordenou, mesmo quando estamos sozinhos. Vamos lá, gente, continuando, capítulo aqui. E ele disse, certamente irei contigo, porém agora do caminho que segue não será tua, pois nas mãos de uma mulher achei que ele era Císera. Então Débora levantou-se e foi com Barak a Cádiz. O Rashi, ele comenta, agora perdida não é castigo, mas consequência. Barak condicionou sua fé à presença visível de Devorah. Por isso, a vitória final será atribuída a outra mulher, Yael. Mob. Aqui um princípio espiritual, quem age por iniciativa própria recebe mérito maior, quem precisa de garantias recebe méritos menor, ainda que seja justo. Uramba, a profecia mostra que Hashem escolhe instrumentos humildes para revelar sua força. A queda de Sísera por uma mulher mostra que não é a força militar que decide, mas a vontade divina. A seguinte, isso ensina que a fé completa é agir sem depender de sinais externos, quando precisamos de apoio visível, ainda que resquício do ego e do medo. A vitória por uma mulher simboliza que a Shekhinah, aspecto feminino da presença divina, será quem esmagará aquele pá de Sísera. É a luz suave que destrói a força bruta. Às vezes, a Hashem remove a nossa honra externa para nos purificar internamente. Isso é amor, não punição. Quando você faz o bem, faça por Hashem, não por reconhecimento. Agora a verdadeira é interna. Barak convocou Zevulun e Naftali subiram a seus pés, 10 homens, e Débora subiu com ele.
Subir aos seus pés mostra prontidão, submissão, é a liderança a espiritual. O Mob, comentarista, ele diz o seguinte, gente, vamos lá. Os homens sobem aos pés porque Baraque agora age alinhado à profecia. Liderança se legitima quando obedece a Hashem. A presença de Débora indica que a ação está coberta por inspiração divina. Hassidut Rabad, quando a alma de Débora guia a ação, Baraque, o movimento é completo. O Zohar e a Kabbalah, gente, através da Hassidut diz, a subida simboliza elevação espiritual coletiva. Não é apenas um exército físico, mas um exército de almas despertas. A Hassidut diz para Benegua uma aplicação muito grande. Quando você decide agir pelo bem, sua vida inteira sobe com você. Suas escolhas se elevam seu mundo. Então, gente, aqui uma observação para a Benegua. Decida o bem. Decida agir pelo bem. Porque quando você decide agir pelo bem, a sua vida inteira sobe. Você quer que sua vida desça? O Moshe Ha'iluzato diz que quando a alma se eleva, o corpo se eleva, mas quando o corpo ele desce, a sua alma desce também. A escolha é sua. A escolha é sua. Você quer levar o seu mundo ou quer que o seu mundo desça? A escolha é sua. Heber, o queneu, separa-se dos queneus, dos filhos de Rovabe, sogro de Moshe, e amar a sua tenda até Relon, Bexá, Anaim, que está junto a Cádiz. Os queneus eram aliados de Israel, mas Heber se separou buscando neutralidade política. Malbi, a neutralidade diante do mal é uma forma de alinhamento silencioso com ele. Cuidado para você não se aliar silencioso. Quanto neste mundo, nesse dia de hoje, quando Israel acontece alguma coisa com Israel, é Israel. Mas quando o Irã está lá fazendo a carnificina que eles estão fazendo, está aí o Brasil, os políticos do Brasil, os políticos do mundo, a ONU calada diante do Irã. Mas quem é monoteísta, ele age a favor de Israel. Age a favor de Israel, porque está escrito que abençoar Israel será abençoado, que amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Que gente que prefere ficar do lado do mal, do Irã e do Hamas, do Hezbollah, do que ficar do lado de Israel. E nós temos um Brasil que nosso presidente ele é a favor do mal, a favor da sujeira, a favor daquilo que é contra Israel e a favor de quem? A favor do Irã. E fica caladinho, porque o Irã está mais de 40 mil pessoas morrendo com regime sujo, regime sujo do Irã, Araquoiá, não é isso que se fala? Araquoiá, sei lá como é que se fala, nem sei, mas uma coisa é verdade, vamos ficar a favor do bem, gente, vamos ficar a favor daquilo que é bom, não ser neutro, tá? Nessa hora não podemos ser neutros, você é monoteísta, nós Benegua, Israel, acabou, pronto. Não interessa mais Israel de hoje, nem aquele Israel do passado, mas há uma promessa de redenção e temos que ficar a favor de Israel. Temos que nos posicionar. Achei posiciona cada personagem no lugar exato para cumprir seu plano. Quem tenta viver em cima do muro acaba sendo parte do teste espiritual. Heber cria o cenário para Israel manifestar a redenção. Para nós, Benegua, segundo a Hassidut, não existe neutralidade espiritual. Ou você se alinha à verdade ou fortalece o erro. Tá, gente? Essa é a condição. Onde Cisra é informado, prepare seus carros de ferro, simbolizando o ódio da confiança material antes da queda. Vamos lá, gente. E foi anunciado a Cisra que Baraque, filho de Avinoam, havia subido ao Monte Tabor. Cisra é informado porque nada ocorre fora do conhecimento que Hashem permite. O mal precisa saber que a verdade se levantou para que sua queda seja completa. O texto enfatiza sobre o Monte Tabor. A subida espiritual do justo provoca reação do mal. Quando a luz
quando a luz sobe, a escuridão se agita. A informação não é casual, assim faz com que a cisra veja exatamente o lugar preparado para a sua derrota. Quando a pessoa decide viver com a verdade, a cisra interna desperta suas tentações, medos e conflitos. Isso é sinal que a luz está atuando. Cisra representa as forças da Kripá, que são puxadas para a sua própria anulação quando a santidade se eleva. Aplicação para nós, Benenoa. Quando você começa a mudar de vida, os obstáculos aparecem. Não é fracasso, é sinal de avanço. Estou tentando aqui ser o mais rápido possível, tá? Cisra reuniu todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Haroshete, Hagoim, ao ribeiro de Quixão. Os 900 carros de ferro representam o auge do poder militar da época. Cisra confia totalmente em sua força material. Mob, o ferro simboliza dureza e arrogância. O mal sempre acredita que sua tecnologia e poder garante a vitória. Caramba, achei a Cisra exatamente o local onde seus carros se tornarão inúteis. O que parece vantagem será a sua ruína. Hassedut, ela ensina, o ferro é o ego endurecido. Gente, continuando aqui, continuando essa ficará que ela é longa, tá, gente? Quando a alma se levanta, o ego se arma completamente antes de cair. Os carros de ferro são manifestações da Kripá, desfortalece antes de ser quebrada. É o último rugido da escuridão. Nunca se pressione, para Benenoa! Nunca se pressione com o poder externo do mal. Ele sempre parece invencível, pouco antes de cair. Então Débora, a Baraque, levanta-te, porque esse é o dia em que achei que pegou Cisra em tuas mãos, porventura não são achei diante de ti? E Baraque desceu ao Monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Esse é o dia, o tempo da redenção é exato. Quando Hashem decide, não há atraso. Débora não diz, você vencerá, mas Hashem já entregou a vitória espiritual de ser física. Uramba, Hashem saiu diante de ti, significa que a batalha real já foi vencida nos mundos superiores. Há seguinte Rabad, há momentos na vida em que a pessoa deve agir sem hesitar, adiar e perder a luz diante do instante. Este é o momento em que Hashem reinava à frente do exército, esmagando as forças da Kripá. Aplicação para o Benenoa, quando você sente clareza interior para fazer o bem, no Adi. Esse é o dia que Hashem preparou a sua libertação. A confusão do exército de Cisra é a derrota total, mostrando como o poder material cai diante da vontade divina. E Hashem confundiu Cisra e todos seus carros, todo o seu acampamento, a espada diante de Baraque. E Cisra desceu de seu carro e fugiu a pé. Hashem confundiu a vontade. Hashem confundiu. A vitória não foi apenas militar, mas espiritual. A confusão foi enviada por Hashem. Terror, pânico, desordem mental. Cisra, ao descer do carro, mostra a queda de sua alma confiança. Versículo mostra 3 níveis de derrota. Cisra, o ego central. Os carros, o sistema do poder. O exército, as forças de apoio. Tudo cai junto, a raiz cai. Uramba, aqui a intervenção divina direta. Não foi só estratégia, foi milagre oculto através de causas naturais. A Hassedut, ela traz o seguinte, gente. Quando a verdade entra, o ego entra em pânico. O carro é o orgulho que carrega o homem quando ele cai. Esta é apenas a fuga. É o momento em que aquele par perde sua força organizada. Ela dissolve no caos. Aplicação para a nossa vida com Benenoa. Quando você escolhe a verdade, o mal dentro de você perde estrutura. Ele foge porque não pode ficar onde há luz. A derrota foi total. Quando Hashem decide remover o mal, não sobra vestígio do seu domínio. Baraque não para no primeiro sucesso. Ele persegue até eliminar completamente a fonte do perigo. A redenção verdadeira não é parcial, tá, gente? Ela remove a raiz da opressão. Segundo a Hassedut, não basta vencer o mal uma vez, é preciso cortar suas possibilidades de retorno. Isso é uma techuvá completa, tá, gente? Completa. Vamos lá. É anulação completa daquele par, ativa naquele nível espiritual.
Aplicação segundo a Hassidut para Nova Ninoa. Quando você decide abandonar o erro, não volte, não negocie, não deixe as portas abertas. Redenção verdadeira é ruptura completa do mal. Mas Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, a esposa de Hev Queneu, porque havia paz entre Yavim, rei de Razor, e a casa de Hev Queneu. Sísera pensa encontrar refúgio na neutralidade política. Ele confia na aparência de segurança. O mal sempre busca abrigo na ambiguidade e na falta de posicionamento. Uramba, assim dirige os passos de Sísera, até o lugar onde sua queda será completa e definitiva. Segundo essa Hassidut, gente, quando o ego foge, ele procura áreas da alma onde ainda há compromisso com conforto e decisão. Segundo o Zohar, Jael representa a pureza que não negocia com aquele par. Por isso Sísera corre exatamente para lá, para ser anulado. Segundo a Hassidut, aplicação na vida de Benenoa. Não exista zona neutra na sua vida, onde você está com a verdade ou o erro, usará esse espaço para se esconder. O encontro de Sísera com Jael e o ato decisivo que sela a vitória espiritual. Jael, seu encontro de Sísera, entra, meu Senhor, e entra aqui, não temas. E ele entrou em sua tenda, e ela cobriu com uma manta. Eu não estou nem lendo a parte aqui, gente, que está em hebraico, para não demorar. Se eu fosse ler tudo a parte aqui em hebraico, ia demorar bastante, tá, gente? Muito mais do que a gente está. Jael usa a palavra de tranquilidade, para não despertar suspeita. Tudo que ela faz é para conduzir Sísera à sua queda. Ela age com sabedoria, não com força. Jael não corre para atacar. Ela cria um ambiente de falsa segurança para que o mal se desarme sozinho. O mal sempre cai quando acredita que venceu. Esse é o problema do mal, né, gente? O mal sempre, ele acha que venceu, acha que dominou, acha que está por cima da cocada preta, acha que é o rei, é a última bolacha do pacote, né? Bolacha em São Paulo se fala muito bolacha. Eu morei em São Paulo, né? Bom tempo, bolacha, em São Paulo se fala bolacha, aqui no Rio se fala biscoito. Então, gente, é o último pacote último bolacha, ou biscoito do pacote. Então vamos lá, gente. Então, assim, assim coloca no coração de Jael a estratégia exata. Na sua ação, não é pessoal, é instrumento da providência divina. Segundo a Hassidut, Jael representa a alma que não enfrenta o ego por confronto direto, mas por desarmá-lo com calma e lucidez. Segundo a Kabbalah, a tenda de Jael é o espaço da pureza. Quando o mal entra ali, perde automaticamente sua força. Aplicação para o Benenoa. A vitória espiritual não é agressiva, ela é firme, calma e absolutamente verdadeira. Ele decide, dá-me um pouco de água, pois eu estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Ela dá leite em vez de água para fazê-lo dormir profundamente. Tudo é calculado, tá, gente? Tudo é calculado para neutralizar sua força. O leite simboliza suavidade e tranquilidade, oposto da natureza agressiva de Sísera. Sísera. Lembra? Jael age com inteligência que vem do alto. Redenção ocorre através da sabedoria simples. A Hassidut, o ego cai quando é acalmado. Quando ele dorme, a verdade pode agir. O leite corresponde a Hesed, bondade. A bondade verdadeira derrota a severidade daquele par. Aplicação para nós que somos Benenoa. A pureza e mansidão podem ser mais fortes que a violência. Tem gente que prefere a dureza, né, gente? Está escrito no místico e provérbio, Salomão, gente. Ele falava em palavras poucas e adequadas, né? Ele dizia que a palavra branda devia o furor, né? E a dura suscita a ira. E tem gente que prefere ainda a palavra dura, ser duro como ferro, né, gente? Mas aqui a bondade verdadeira derrota a severidade daquele par. A pureza e a mansidão podem ser mais fortes que a violência. A escolha é sua. Você quer a violência? Você quer ser duro? Você quer se achar que é forte? Então você vai se quebrar. Você vai se quebrar. Mas a pureza
chama o cigão. Tá, gente? Vamos lá, Juízes 4:20. Ele disse, fica a Pocaraquenga. Se eu vier a perguntar alguém aqui, dirás, não. O Rashi ensina o seguinte, Císara ainda confia no controle e na mentira. Mesmo fraco, ele tenta garantir sua proteção. Mob, o mal sempre precisa da mentira para sobreviver. Sem mentira, ele não tem bem onde se esconder. Uramba, aqui vem a cegueira do mal. Ele pede proteção justamente àquela que será seu fim. Segundo Hassidut Rabbad, o ego pede a alma que escolha sua presença, mas a alma verdadeira não protege o erro, tá, gente? A mentira é a última armadura da clipá, da casca, da impureza. Quando ela cai, tudo cai. Aplicação para Nob Ninua. Nunca seja cúmplice da mentira, mesmo por conveniência. Juízes 4:21. Então Yael, esposa de Heber, tomou uma estaca da tenda, pôs o martelo na mão, aproximou-se dele silenciosamente, cravou a estaca em sua têmpora e atravessou até a terra. E ele estava adormecido, exausto e morreu. Luz dos começos simples do lar, dessa vez do cotidiano santificado. Mob, na brutalidade, execução de um decreto divino. E Yael age com clareza absoluta, sem ódio, tá, gente? Lembrando que Yael bateu a estaca, fez tudo isso, mas ela não tinha ódio, tá, gente? Ela não tinha ódio, tá, gente? Ela não teve prazer em fazer isso, tá, gente? Nem ego, tá, gente? Tem gente que é duro com as pessoas por ódio, tem gente que é duro com as pessoas por ego, tem gente que é duro com as pessoas por prazer. Somente isso. Alimenta o seu ego, sem idolatria. Vamos lá, gente. Ramba, ela se torna instrumento da justiça divina. Císara cai, não por espada, mas por verdade. A Hassidut Rabbad, a estaca, é verdade cravada no centro da mentira. Quando a verdade toca o ego, ela não sobrevive. É Tikkun da clipá de Císara. A Sheriná é o aspecto feminino que sela a vitória. Aplicação na vida de um Benenoa. Use as ferramentas simples da sua vida. Verdade, responsabilidade, coragem moral. Elas vencem qualquer escuridão. Esquibarak perseguia Císara e a Elsa ao encontro. E disse, vem e eu te mostrarei o homem que procuras. Ele entrou, eis que Císara jazia morto, com a estaca em sua têmpora. Cumpra a profecia de Débora, a glória da vitória de uma mulher. Barak reconhece que a vitória não veio pela força militar, mas pela providência divina. Ramba, aqui a redenção seja completa, o inimigo principal foi eliminado. Segundo a Hassidut, quando a alma vence o ego e a sua esquerda, apenas confirma o que já aconteceu internamente. É a revelação visível da vitória espiritual, invisível. Segundo a Hassidut, para aplicação para o Benenoa, quando você vence o mal dentro de si primeiro, o mundo exterior apenas mostra aquilo que já foi resolvido dentro da tua alma. Você já resolveu a tua alma primeiro? Você já resolveu dentro do interior primeiro? Cada órgão teu esconde alguma coisa. E você precisa vencer cada órgão teu, para depois vir a vitória exterior. É isso que a Torá quer nos anunciar. É isso que os sábios querem nos dizer. Tá, gente? Então vamos continuar aqui. A submissão de Yavim. Encerrando o capítulo e preparando o cântico. Tá, gente? A gente não vai ler aqui o cântico, só aquilo que é principal. Tá, gente? Porque senão a gente vai muito, ó, já quase 40 minutos aqui. E aí eu só encontro o que Císara disse. Entra, meu senhor, entra aqui. Não temos. Ele entrou em sua tenda, ela cobriu com uma manta. Usa as palavras de tranquilidade para não despertar suspeita. O que ela faz é para conduzir a sua queda. Ela age com sabedoria, não com força. Ela não corre para atacar. Ela cria um ambiente de falsa segurança para que o mal se desanime sozinho. O mal sempre cai quando acredita que venceu. Uramba, assim coloca no coração de ela a estratégia exata. Sua ação não é pessoal, é instrumento da providência divina. A Hassidut, ela representa a alma que não enfrenta o ego por confronto direto, mas por desarma com calma e lucidez. Atende ao espaço da pureza,
Quando o mal entra ali, perde automaticamente suas forças. A aplicação para nós Benenoa, a vitória espiritual não é agressiva, ela é firme, calma, basicamente verdadeira. Tá, gente? Então vamos continuar aqui para terminar. Vamos lá, gente. Vamos terminar aqui. O que nós estamos a dizer dentro desta... dentro de todo esse contexto que nós estamos lendo? A queda de Cícera foi a queda prática. A submissão de Avim é a queda do sistema inteiro do mal. Quando o líder espiritual cai, o poder político desmorona. Então, gente, vamos aprender tudo isso na nossa vida, tá bom, gente? Vamos colocar isso dentro do nosso coração. Tá? O que diz a Hassidut para nós? A vida correta não é a explosão momentânea da fé, mas a fidelidade contínua à verdade. Tá, gente? E aqui, tá, nós não lemos esse capítulo acerca do cântico de Débora, mas podemos falar um pouquinho desse cântico. Então Débora e Baraque, eles cantaram. O cântico nasceu automaticamente depois da salvação. Tá? Quando a alma reconhece o milagre, ela canta. Tá, gente? Então, quando você alcançou o milagre, cante para Deus, reconheça, agradeça. É isso que a gente quer de nós. O cântico lhe sela espiritualmente redenção. Sem louvor, a vitória fica incompleta. O louvor, elevação da alma, segundo a Hassidut, acima do medo do passado, é a transformação da luta em luz. O cântico desperta mundos superiores, ela fixa a vitória nos céus e na terra. Aplicação para nós Benenoa. Sempre que você vence uma queda moral espiritual, agradeça conscientemente. Isso consolida a sua força. Quando a liderança se manifestou em Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente, me dizem Hashem, a redenção vem porque houve disposição interior do povo. Então canta. Não basta ter liderança, precisa de ação voluntária. Canta. Hashem responde quando o coração humano se abre. Então canta. A redenção começa quando a pessoa escolhe livremente o bem. Então cante. Agradeça. A vontade humana desperta divina. Aplicação para nós Benenoa. Toda elevação começa com uma decisão voluntária pela verdade. Para mim, para você, para nós. Daqui em diante, cada versículo do cântico é uma revelação divina, mística, profunda, ligada diretamente ao lar. Então vamos lá, gente. Vamos lá, com muita atenção, tá, gente? Com muita atenção. A redenção, ela vai surgir, tá bom, gente? Com muita atenção, através do cântico, a redenção surgirá. Essa ficará, que possamos juntos lutar pela redenção e querer Mashiach já, para o Hashem.